Vamos então falar sobre a seleção brasileira, sobre o Tite, o que está acontecendo de ruim, o que está acontecendo de bom e o que a gente pode esperar para os próximos jogos. Bora lá! O ano de 2019 para a seleção brasileira, né, se iniciou aí com uma ideia de renovação para o próximo ciclo de Copa do Mundo, mas também de muita pressão por resultados, né, após a eliminação para a Bélgica na última Copa do Mundo. O desafio do Tite era renovar, né, mas ele tinha aquela obrigação de ganhar, né, principalmente a Copa América, que aconteceu em junho. Né? Vale lembrar que o Tite foi o salvador da pátria nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas depois ele começou a receber críticas duras da imprensa e a torcida, né, via de fato ali o desempenho da seleção cair a cada novo compromisso. Né? Os amistosos pós-Copa do Mundo já não convenciam e a renovação era feita de uma forma muito lenta, né? Justamente porque o comandante tinha em mente que ganhar a Copa América era prioridade para se manter no cargo. Né? Então, muito por isso, se agarrou aos velhos já conhecidos, né, como Fernandinho, Felipe Luiz, Miranda, né, jogadores com idade avançada que dificilmente chegarão ao Qatar em 2022, mas que entregariam uma segurança, né, à comissão técnica no momento atual. As aparições da seleção brasileira na Copa América foram uma sequência das ideias do Tite mostradas na Copa do Mundo. Né? O desempenho, no entanto, caiu um pouco, né? Assim, longe de ter sido uma tragédia, né? Mas também muito longe daquele nível técnico alcançado nas últimas eliminatórias, que foi o ponto mais alto do trabalho da comissão técnica atual. As dificuldades, né, porém, continuaram sendo as mesmas e o treinador buscou alternativas que, apesar de boas intenções, muitas vezes não foram efetivas. Né? A primeira mudança, nesse caso obrigatória, foi na ponta esquerda. Né? Sem Neymar lesionado, o comandante precisou repensar a posição. E foi aí que David Neres ganhou a chance, né? Muito por suas boas aparições pelo Ajax e nos amistosos anteriores pelo Brasil. A ideia do sistema, né, a princípio também era a troca, né? Saía do 4-1 para 4-1 e entrava no 4-2-3-1, né? Agora com o Coutinho atrás do centroavante, jogando mais avançado do que anteriormente. A gente pode ver aqui a saída de bola com a linha defensiva e Arthur se alinhando ao Casemiro. Talvez o grande trunfo do Tite tenha sido observar os rendimentos individuais e de ter trocado no decorrer da competição, coisa que faltou na Rússia em 2018. Né? Conforme a equipe vinha tendo problemas, né, principalmente na questão ofensiva, o treinador foi trocando. A opção por um ataque mais posicional, né, algo que vinha desde a Copa, foi mantida. A ideia era de que os jogadores ocupassem espaços com mais inteligência e de forma pré-determinada, causando uma maior organização nas investidas. Né? É um conceito, por exemplo, muito utilizado pelo Pep Guardiola, um dos maiores entusiastas desse tipo de ataque. Apesar da ideia interessante, a execução não era das melhores e o time parecia muitas vezes totalmente estático, né? Pouco movimento, principalmente de quem não tinha a bola. Ajudava as fechadas defensivas que o Brasil pegou durante a competição. Mas foi na entrada do Cebolinha, né, o ponta esquerda do Grêmio, que a seleção ganhou algo a mais, né, muito forte no 1-1. O atacante foi um dos pontos de desequilíbrio na campanha. O Daniel Alves, que foi outro que teve um grande desempenho e foi crucial para o título no final. E a gente pode ver aqui claramente a ideia do Everton aberto pela esquerda, com o campo, o espaço para utilizar no seu 1-1 contra o lateral com uma cobertura um pouco longe. Outra ideia que surgiu ali foi uma utilização de um segundo atacante como ponta. No começo era o Richarlison, né, mas o Gabriel Jesus que acabou ganhando a posição. A ideia era de, apesar desse jogador se manter aberto pelo lado direito, ele tinha como função pisar na área para terminar as jogadas, né, principalmente ocupando espaços que o Firmino abria ao flutuar e sair da área, deixando os zagueiros sem uma referência fixa para marcar. A Copa América, né, apesar do título, mostrou altos e baixos da seleção, né, com ideias encaixando e outras nem tanto, apesar das boas intenções. A verdade é que tinham necessidade de se renovar e ainda ficaria mais urgente a partir do caneco levantado. E a pressão, apesar de tudo, aumentou. O Brasil chegava nessa última data FIFA do ano com os resultados e desempenhos muito ruins após a Copa América. Né? Era, sem dúvida nenhuma, o momento mais instável do Tite sobre o comando da seleção. E a resposta já era esperada logo no clássico contra a Argentina, né? Que aos poucos
na mão de Lionel Scaloni, vem se organizando e sendo mais competitiva, algo que a gente não viu na última Copa do Mundo, né? E foi exatamente nesse encontro com os nossos hermanos que o Tite se viu quase por um fio, né? Não pela derrota de 1-0 em si, mas pela forma como que o Brasil jogou, né? Depois de um primeiro tempo mais equilibrado, inclusive com a perda de um pênalti por parte do Gabriel Jesus, a seleção brasileira fez uma etapa final muito abaixo da média, né? Certamente os piores 45 minutos da equipe sob o comando do Tite, desde que o mesmo assumiu, né, no segundo semestre de 2016. Com uma Argentina extremamente agressiva e marcando com alguns encaixes individuais por setor, a seleção brasileira pouco criou, né? Um time extremamente estático e que sofria para criar espaços, né? Aquela ideia do ataque mais posicional escancarou os problemas estruturais da equipe que não conseguia progredir no campo. Então ficou bem notório uma distância significativa entre os setores, né, principalmente o meio de campo, com o ataque. Não existia uma aproximação das linhas e isso basicamente travou a fluidez do jogo brasileiro. Isso, né, somado à pouca mobilidade dos jogadores mais avançados, fez do Brasil um poço sem ideias e um time praticamente entregue. E a gente pode ver aqui bem esse cenário, né? Os jogadores de frente isolados e uma posse de bola pouco efetiva rodando entre os jogadores de defesa. Outra questão bem perceptível no jogo foi a distância para marcar os jogadores argentinos, né? Sempre longe, né? com pouco encurtamento do espaço, né? Faltou intensidade e identidade para a equipe. No fim das contas, né, as críticas foram bastante justas e esses 90 minutos acabaram também expondo algumas individualidades que iriam perder seus lugares nos próximos compromissos, né? O Alexandre, por exemplo, deu lugar a Renan Lodge e o Fabinho ganhou a vaga do Casemiro para o confronto com a Coreia do Sul. Lembrando aí que na Copa do Mundo a seleção brasileira jogou com o Marcelo na lateral esquerda e o reserva era o Felipe Luiz. E agora a gente já pode ver grandes alterações no setor esquerdo. Outra mudança foi na zaga, né? O Thiago Silva deu vaga para o Marquinhos, que atuaria ao lado do Éder Militão, compondo uma dupla de zaga mais jovem, já projetando a próxima Copa do Mundo, né, por exemplo. Então, quem teve a chance também e agarrou foi o Felipe Coutinho, né, no lugar do William. O jogador voltou a atuar aberto pelo lado esquerdo, né, função onde viveu seu melhor momento na carreira atuando pelo Liverpool, né. Então, ele se mostrou muito mais natural na posição, né, além de um belo gol de falta, que ajudou a construir a jogada do primeiro gol. Outra mudança significativa na equipe foi a entrada de Richarlison no lugar do Firmino, né? Então o ex-jogador do Fluminense agora está ganhando a chance como centroavante de fato, né? Algo que ele vinha cobrando nos últimos tempos, né? Ao contrário dos outros jogadores que entraram e foram bem, o atacante teve uma atuação apagada, né? Com muita dificuldade de realizar as jogadas combinadas e de sustentar a bola na zona de ataque. O atacante foi quem termina a temporada de 2019 em baixa na seleção. Mas o ponto alto do jogo brasileiro foi o lado esquerdo, né? Com o Coutinho participativo, abrindo as linhas de passe e a todo momento fazendo o movimento de fora para dentro. O Renan Lodge ganhou o espaço para avançar e buscar a linha de fundo. A jogada do primeiro gol foi exatamente isso. Então a gente vê o Lodge recebendo do Coutinho, né, trabalhando por dentro, cruza e Paquetá ataca o espaço para marcar. A seleção brasileira, né, sem dúvida, fez um jogo mais fluido contra os coreanos, né, muito pelo impacto do Fabinho como um primeiro volante em campo, né, acostumado à função com Klopp no Liverpool, foi um controlador do ritmo no meio, né, sabendo que é a hora de pausar e a hora de acelerar o jogo, né, com uma característica mais organizadora do que o Casemiro, né, é bem provável que o Fabinho ganhe a posição e, na verdade, ele até merece. Com ele, a saída de bola ficou mais natural e fez com que o Coutinho participasse do jogo numa zona mais avançada, sem precisar recuar para pegar a bola. E, apesar de um jogo ruim e outro bom nessa última data FIFA, o Tite consegue fazer alguns bons experimentos e o que parecia 2 amistosos perdidos podem ser lições preciosas para o treinador na próxima temporada. A boa notícia é que se acabam os amistosos e começam as eliminatórias. Os jogos mais competitivos estão por vir. E a gente deseja muita sorte para o Tite, né? Espero que ele faça grandes mudanças. A gente já pode ver algumas mudanças na equipe, de posicionamento do Coutinho, do Fabinho, que está ganhando posição, mudanças na lateral esquerda também. Então, algumas mudanças na seleção podem dar um ânimo maior e uma melhorada no time em aspecto geral, tanto
na compactação quanto no avanço do time e pode trazer melhores resultados. Vamos acompanhar e desejar boa sorte e torcer muito para a nossa seleção. Um abraço e até o próximo vídeo.